Antes de entrar em cena, você tem alguma preparação, assim? Alguma coisa que você faça ou você vai no seco mesmo? Vai no seco. Não tem Não, zero. nada, um grito? Ah! Ele é vocalista, guitarrista, produtor, jornalista, violinista, ele é tanta coisa que não cabe nem nesse programa. Hoje eu converso com o Heitor Humberto. E aí, Heitor? Tudo bem? Tudo certinho? Excelente. Cara, manter uma banda é como manter um casamento, e nesse caso, digamos, um policasamento? Já pra mim é isso, assim, porque né, eu tive namoros durante a período da banda, mas a banda sempre se manteve. Né? E entra gente, sai gente, e você tem essa parte de você ter o cuidado de lidar com o outro, né? Ninguém se provoca, não briga, tem que sempre chegar num consenso, né? A banda tem que ser um consenso, então tem tal show em tal lugar, mas o cachê não é muito bom, vale a pena fazer esse show? Um acho que vale, outro acho que não vale. Vence a maioria. Vence a maioria normalmente, né? Então Certo. é sempre um consenso, assim, tem que sempre chegar no consenso. Então, assim, na gentileza não existe a figura do líder, assim, tipo aquele que, sou eu que decido pela banda. Não, desse jeito não. Né? Tem tipo, de certa forma eu acabo meio que coordenando mais a banda, as ações, elas passam basicamente tudo por mim. Né, tipo, de marcar show e tal. No começo a banda era meio que minha, assim, quando começou. Até que o nome da banda era Heitor e Banda Gentileza. Heitor e Banda Gentileza. Mas daí com o tempo, até as composições, né, que antes partiam muito mais de mim, começou a ficar, todo mundo já compõe junto. As coisas nascem e crescem nos ensaios, nos nossos encontros. Então é tudo feito em conjunto mesmo. Tá. Mas então... pra marcar show, pra fazer ensaio, pra produzir o disco, essas tarefas mais burocráticas acabam meio que passando por mim, assim, não é uma liderança, mas é uma certa produção, assim, eu acabo sendo meio que o produtor da banda de alguma forma. Diz uma coisa, cara, por que a música e não, sei lá, a medicina? Por que você escolheu música? O que te fisgou aí? Aquele clichê, né, que eu escolhi. A minha mãe é professora de piano. Sério? Olha só. Então... sempre tem música em casa, né? Tem piano em casa e desde criança eu tenho um irmão mais velho, de 1 ano. Quando a gente era criança, eu tenho outro irmão, mas né, ele é bem mais novo. Mas então, quando a gente era bem criança, a gente já pirava em música desde cedo, tinha disco em casa, minha mãe tocava pra gente, tocava música infantil, a gente ficava brincando no piano. Nunca aprendi a tocar piano, mas com 7 anos eu decidi que eu queria tocar violino, não sei porquê, me veio assim, violino, minha mãe me colocou na aula e eu fiz aula de violino por 7 anos, eu acho, foi minha iniciação musical. 7 anos? Violino, e acho que me dei bem no violino, assim, toquei na orquestra de Joinville, sabe, estudei bastante. E aí na pré-adolescência, assim, o violino não se encaixava mais na minha rotina, sabe, eu queria ouvir rock. Já ouvia rock, mas... Se revoltou daí? Achei puta, não conheci minha vida sem estudar violino, assim, basicamente, sabe? Então... Queria ver o outro lado, né? Eu não queria parar. Acho que se eu tivesse continuado, minha vida seria muito diferente, eu acho, assim. Poderia ter sido com músicas diferentes, eu imagino. Mas... daí eu só fui tomar o violino com a banda, lá na frente depois, assim. Até dos meus 14 aos meus 20 anos, eu praticamente não encostei no violino. Caramba! Então você sempre teve apoio da família com essa questão, você falou, não, eu quero seguir a música, eu vou ser músico. Eles te apoiaram ou teve algum momento que falaram, meu Deus, onde foi que a gente errou? Não, eles curtem, super apoiam. Meu pai vai praticamente todos os shows da banda, ele foi dos primeiros shows, ele dorme cedo, mas quando tinha show ele acordava, levantava, ia no bar, no meio da galera, assistia, tirava foto e ia embora depois do show, sabe? Então ele sempre registrou os nossos shows mas assim, né, a parte de música foi rolando, porque daí na faculdade eu tinha algumas músicas escritas, eu já tinha lançado um outro trabalho com um amigo meu de Joinville, o Ronaldo, que é o Arroten, que é uma dupla que a gente tinha. Como é que é? Arroten. Arroten? Arroten. Palavra em alemão, um trecho de uma palavra em alemão. Arroten, e daí tinha umas músicas nossas, e a gente lançou uma fita gravada em casa, assim, com muita brincadeira, assim, mas era o início dessas letras mais
tiração de sarro, assim. E daí no colégio, depois com outro amigo, o Raposo, a gente teve um projeto chamado Tomara Que Você Morra. Super poético. Super poético, com as músicas horríveis. Eram ruins, né? É sim, a proposta era ser ruim, era música que a gente inventava na aula. Meio trash. Na verdade o projeto foi assim, a gente escrevia músicas durante as aulas. E a gente as aulas de matemática, vamos gravar essas músicas no estúdio, vamos. Mas a gente precisa inventar as músicas antes. Tinha as letras, mas não tinha as músicas. Daí a gente encontrou um lugar aqui em Curitiba, na 7 de setembro, que tinha 2 estúdios, um que ensaiava e um que gravava. Então a gente entrou no estúdio para inventar as músicas durante 2 horas, eu acho. E a gente marcou na hora seguinte o estúdio de gravação. Então é uma banda que existiu durante uma tarde, praticamente. Que ótimo. E daí, obviamente, é horrível, é muito ruim. Mas conseguiram de graça o estúdio? Não, a gente pagou, a gente trouxe as mesadas e gravamos. E daí a gente vendeu 50 fitas demo do colégio. Uhul! E esse ano a gente pagou o valor que a gente tinha investido. Então tinha esses 2 projetos, né, que sem muita pretensão. E daí na faculdade, quando eu entrei, eu já tinha umas músicas minhas, bem simples assim. E numa das festas da faculdade, que tinha bandas tocando, bandas da faculdade, eu pedi pra apresentar umas músicas minhas, meio bêbado assim. E aí o pessoal curtiu e no que eu fui tocando sozinho, os integrantes das outras bandas que estavam lá, eles foram pro palco para me acompanhar de improviso, assim, pra não ficar sozinho, entendeu? E foi ruim também, obviamente, que tá todo mundo bêbado de improviso, mas foi legal pra caramba. Aí não, sei lá, um mês depois teve outra festa na faculdade e daí eles já me chamaram pra tocar por antecipação, sabe? Então a gente já foi. E daí, assim que surgiu a banda Gentileza, daí teve a gente foi tocar na cerimônia de encerramento do segundo Putz, que inclusive é a ocasião da foto com o Zé do Caixão. Ah, a foto com o Zé do Caixão. Que ele foi um dos palestrantes. Ele é tipo o patrono do festival, né? Que ele começou como festival Prêmio Universitário Trash Zé do Caixão. Olha só. É o Putz. E daí no encerramento desse festival a banda Gentileza tocou. Mas e daí então a gente pensou, temos que ensaiar, temos que formar a banda então. E daí a banda se formou pra tocar nesse festival oficialmente. Foi quando em 2005 quando a banda começou oficialmente. E o resultado foi tão legal que daí a gente pensou, vamos continuar. Porque eram pequenos shows que a gente fazia pra se divertir, sabe? Entendi. E a partir dali que a gente resolveu gravar um disco ao vivo e a banda de fato se formou. E cara, de onde vem a inspiração para suas letras? Como é que surge assim? É horrível, não tem inspiração, cara. Como assim não tem inspiração? Demora muito pra escrever, eu tenho pouquíssimas músicas na minha vida. Basicamente tudo que eu fiz eu gravei, assim, não tem nada muito fora disso, sabe? E pra mim é muito mais na transpiração, assim, né? Tipo, se eu penso numa frase, eu nunca começo a música sabendo onde eu vou chegar, assim, porque o meu processo eu penso numa frase, por exemplo, e vejo o que rima com aquilo, e qual é o sentido que eu posso tirar daquilo a partir da segunda rima, aí eu faço a terceira frase, e daí ela vai se construindo o seu próprio caminho, assim, a partir dali. Então foram poucas as músicas que eu pensei, eu vou escrever uma música sobre isso, sobre o assunto X, que com início, meio e fim, normalmente eu tenho o início. Então surge uma frase na sua cabeça. Surge uma frase, mas esse processo de surgir uma frase pra mim quase nunca acontece. É muito louco, assim, então é bem torturante, assim, porque pra você ter uma ideia, né, nosso primeiro álbum é de 2009, nosso segundo álbum é de 2015. São 6 anos de diferença e muito da culpa disso é o fato de não ter músicas novas, de não ter composto nada novo, entendeu? E mesmo assim o segundo disco tem só 9 músicas. E uma delas não é minha, tá ligado? Então eu fiz basicamente 8 músicas em 6 anos. Saca? Então pra mim o processo de composição é bem difícil. E diz uma coisa, não te dá um pânico com essa coisa de que a inspiração normalmente não vem, leva tanto tempo, você fala, cara, nunca mais eu vou ter banda, vou ter que mudar de profissão, vou ter que fazer outra coisa, não te dá um desespero? Dá, sempre. Eu lido com isso tipo há 11 anos. Né? É difícil, dá pra pensar, cara, porque é música, parar com essa banda. Já disse tudo que eu tinha pra dizer. Na verdade eu nem acho que eu tenho coisa pra dizer. Isso você acha que não tem nada pra dizer? Não é coisa que tá pra dizer,
mas por que as pessoas vão querer ouvir alguma coisa que eu vou dizer, entendeu? Porque, né, acho que as minhas letras não têm uma mensagem, assim, elas são muito mais um trabalho de jogo de palavras, né? Eu gosto de trabalhar muito com a rima, com a literação. A letra pra mim é trabalhoso, né? Então eu fico ali tentando achar jeitos de dizer alguma coisa de um jeito diferente. Então, e nunca penso na mensagem, assim, nunca conseguiria acho, cantar alguma coisa de protesto, sabe? Pra mim é muito mais um lance de brincadeira com palavras. Assim. Tem um amigo meu que dizia que só existem 2 temas no mundo, o amor e a falta de amor. Você concorda com isso? De certa forma sim, né? Porque acho que tudo envolve o amor e o desamor, né? Não necessariamente o amor entre 2 pessoas, mas o amor pelas coisas, ou o apego e desapego, né? De certa forma eu concordo. E as minhas letras normalmente elas falam, né, da falta de amor, né? Você sofre muito de amor, cara? Não. Não? Não. Sério? Pô, ouvi no último CD de vocês, achei que você sofreu pra caramba de amor. Então, talvez a falta de inspiração seja um pouco isso também. Já teve gente que me chamou de insensível, sério? De não sei o quê. Mas eu não sofro não, cara. Se eu sofresse talvez... Tivesse mais... Foi engraçado que já numa época... Sei lá, faz uns 3 anos que a gente tinha lançado o disco, o primeiro disco. E eu já tava com falta de música, assim, o pessoal me falando, vamos, Arthur, vamos, faça mais música. E... Se apaixone, homem! Então, eu tinha um namoro e esse namoro terminou. E aí o pessoal falou, finalmente, vamos ter música nova! Yeah. Aí eu falei, puta, mas a gente terminou de boa, assim. Somos amigos, eu não tô sofrendo. Essa foi a entrevista com o Heitor Humberto e, bem, semana que vem a gente tem mais entrevistas. Se curtiu, deixa o seu curtir, compartilha, assina o canal que a gente vai ter entrevistas tão incríveis quanto essa toda semana. Se cuidem, até a próxima. Tchau!